É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Estamos de volta e nesta segunda parte do nosso comparativo entre Toro e Montana, você vai saber mais sobre performance e motorização. Bora assistir? Bom, agora estamos dirigindo a Montana aqui, motor 1.2 turbo de 133 cavalos, tem 21.4 kg de torque. E é um carro que já entrega, né, a potência dele em baixas rotações. Então, se acelerou, ele já foi. Em relação a Toro, se a gente for comparar, ele é mais leve, né? Então, por isso que tem um 0 a 100 melhor. O 0 a 100 da Montana é 10.1, o da Toro é 10.6. E se a gente for comparar aí com as Montanas antigas, é um carro completamente diferente. Quem já dirigiu a primeira ou a segunda geração da Montana não tem nem como falar que é o mesmo carro. Inclusive, a segunda geração da Montana foi feita na base de um hatch, né, que é o Agile. E agora a gente tem um carrinho feito na base de um SUV, que é a Tracker. Então, tem essa mudança. A própria posição de pilotagem tá com uma carinha de carro de passeio. Você esquece que você tá numa picape. Isso é até interessante, porque não tem aquela coisa mais dura. Assim, eu acho que é uma questão de gosto também. Eu, por exemplo, em relação a isso, eu gostei mais da Toro porque ela é um pouquinho mais alta, você sente de fato nesse carro. Mas tem muita gente que tem picape e não quer se sentir tanto nessa atmosfera. Então, a Montana, ela leva nesse sentido. Em relação ao consumo, quem leva é a Montana. Ela faz 11.1 na cidade e 13.3 na estrada com gasolina. E é o que a gente já viu, né? Um carro mais leve, então, de fato, tem menos potência, tudo isso interfere no consumo. Em relação ao câmbio, são 6 velocidades para os dois. E tem a opção da troca manual aqui, mas só nessa alavanca aqui no próprio câmbio. Aqui cabe um destaque para a suspensão traseira desses caras. A Toro é independente multibraço, então tem um conforto melhor para rodar na cidade e uma capacidade de carga maior, enquanto a Montana usa suspensão com eixo de torção, que não tem nada de errado com isso. A diferença principal é que ela não vai ser tão ousada nas curvas. Agora estamos aqui a bordo da Toro, 1.3 turbo, 185 cavalos, 27.5 kg de torque. Então, em relação ao peso-potência, a Toro sai melhor, mesmo sendo mais pesada. Ela tem mais motor, são 50 cavalos a mais aí de diferença, e isso dá para sentir na prática. A Toro não tem modo de direção, mas tem um botãozinho aqui
que é o botão Sport, que dá uma diferença no carro, dá um super boost, assim, em aceleradas, né, para altas ultrapassagem faz diferença. Eu achei o volante bem leve aqui na Toro, bem mais leve que a Montana, mas ele tem uma direção progressiva boa, conforme você vai acelerando, ele enrijece. Não chacoalha tanto quanto eu imaginava, na curva ele tá super estável, a eletrônica ajuda também. E passa bastante segurança, assim, mesmo tendo caçamba, né? Eu acho que uma coisa de antiga é que a gente perdia muita caçamba, mas hoje já tem tecnologia, eles já têm os ajustes bem certinho. Isso não é mais um medo de quem tem picape. O consumo não é dos melhores, eu vou colocar aí na tela, mas quem leva nesse comparativo é a Montana. A gente está falando aqui de um carro que pesa 1.650 quilos, gente, é muita coisa, ele é pesado. Né, pensando aí no fato que ele tem que carregar muita carga, tudo isso influencia no consumo, então é de se esperar. Então, resumindo, Toro tem mais motor, é mais potente, um pouquinho maior, e Montana tem mais tecnologia e mais conforto. Então, pensando aí nessa faixa de preço, vocês levariam para casa Fiat Toro na versão de entrada ou Chevrolet Montana na versão topo de linha. Fui! O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem um próximo encontro semana que vem. E ó, se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. Ah, e tem também o nosso portal de notícias. Anota aí, o wm1.com.br. Por enquanto é só, gente. Até semana que vem, hein? Tchau!